Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos fazer uma introdução de tudo que nós vamos falar a partir de hoje. Mas eu já quero ler com os irmãos o texto, orar, e depois nós vamos voltar no texto para entender o que nós lemos. 2 Timóteo, o capítulo é 3. Nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 17. Não vamos estudar todos esses versos, mas eu vou citar depois do 16, então é bom que a gente leia do 14 ao 17. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece no que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde criança, conheces as sagradas Escrituras, as quais são capazes de tornar-te sábio para a salvação por meio da fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para refutar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, plenamente capacitado para toda boa obra. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, como nós cantamos e oramos ainda há pouco, tudo é para o teu louvor. Que não seja diferente com a mensagem que preparamos e vamos entregar aos irmãos. Que o Senhor seja glorificado. Vamos sim, Pai, estudar assuntos antigos, de séculos atrás, mas tudo isso com o propósito de mostrar que o Senhor sempre esteve no controle de tudo, que o Senhor é o Deus que tem a sua providência, o seu governo, a sua soberania, e o Senhor é glorificado. Ajuda-nos, Pai, a entender o que vai ser dito e também entender o que nós acabamos de ler. Te pedimos, Pai, desesperadamente, ajuda-nos, porque se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos conseguir. Amém. Deixa aí a sua Bíblia aberta, queridos. Nós vamos voltar daqui a pouco no texto. Eu preciso antes fazer aqui uma breve, não tão breve para ser sincero. Geralmente a introdução que a gente faz é bem breve, mas esta não vai ser tão breve. A gente vai demorar alguns minutos aqui para fazermos uma introdução acerca do que foi, de forma bem resumida, a Reforma Protestante. Como nós já estamos anunciando há mais de um mês, a partir de hoje iniciamos o estudo dos 5 pilares, os 5 solas da Reforma Protestante. E como a gente vai gastar aí mais esse mês todo e o primeiro domingo de novembro, eu preciso hoje trazer aqui um resumo de pontos muito importantes. Se você assistiu o vídeo que foi mandado essa semana, você vai se familiarizar com muito do que eu vou tratar aqui nessa introdução. Mas se você não assistiu, você não vai ficar perdido, porque esta introdução vai te ajudar a entender. A única coisa que eu preciso que os irmãos façam agora é prestar atenção. Depois a gente vai voltar no texto e vamos entender o que nós lemos e como que se encaixa com tudo que nós vamos falar. Tá bem? Queridos, vamos lá. Reforma Protestante. Agora, dia 31 de outubro, é o aniversário da Reforma Protestante. O que foi? Eu acho que a maneira mais simples de explicar a Reforma é tratando de 3 partes na história da igreja, 3 eras na história da igreja. Do 1º ao 3º século, ou seja,
do dia de Pentecostes, que nós estudamos lá em Atos capítulo 1 e 2, até o final do ano 200, até o início do ano 300, a igreja tinha uma forma, um jeito, uma maneira de ser conduzido. A base da igreja, do 1º ao 3º século, é o que nós chamamos de sã doutrina. Doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que aquilo que Jesus Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, tudo que era feito do 1º ao 3º século era baseado no que Jesus Cristo e os apóstolos haviam ensinados. Inclusive, em Efésios 2:20, Paulo diz que a igreja foi fundamentada, alicerçada, construída sobre a doutrina dos apóstolos. Atos capítulo 2, verso 42, diz que a igreja, recém-nascida, pouco tempo depois do Pentecostes, 3.000 pessoas aproximadamente existiam apenas no corpo de Cristo. Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era a forma original da igreja. E acontece, irmãos, que de forma bem resumida, essa doutrina dos apóstolos pode ser vista através de 5 pontos. Na igreja primitiva, 1º ao 3º século, a única regra de fé e prática era a Escritura. A única. Jesus Cristo era ensinado como o único mediador entre o homem e Deus. A fé era o único meio através do qual o homem era justificado diante de Deus. A graça era a razão de Deus ter salvado o homem. E a glória, irmãos, era dada exclusivamente ao Senhor. Assim era a forma original, do 1º ao 3º século se manteve assim. E a igreja nesses 3 primeiros séculos cresce de uma forma muito saudável. Ela cresce com qualidade. Isso não é estranho para nós, sabe por quê? Estamos estudando o livro de Atos e a gente tem visto isso. A igreja cresce, mas de uma forma muito saudável. De uma forma assim que Deus estava aprovando. E ela cresce mesmo em meio a muitas perseguições. Os apóstolos de Jesus Cristo no 1º século, com exceção de João, todos foram mártires. Foram mortos por conta da fé em Jesus Cristo. João, apesar de não ter sido literalmente morto, ele foi exilado na ilha de Patmos e ali ele padeceu, depois de sofrer muito também. Mas a igreja sempre crescendo, em meio a muita dificuldade e perseguição. A igreja se mantinha fiel à sã doutrina, fiel àquilo que Cristo e os apóstolos haviam ensinado. Então, do 1º ao 3º século, a igreja tinha uma forma. Guarda essa palavra. Do 4º século ao século XVI, só para você ver como isso faz tempo, a gente está no século XXI. Do 4º século ao século XVI, a igreja entra num período de deforma, com D. Deforma. Do 1º ao 3º ela tinha uma forma. Do 4º ao 16º século, ela entra num período de... O que é deformar? Perder a forma. Então, foi um período, foram muitos séculos, onde a igreja foi deformando. Quando que isso começou? Os irmãos entenderem. No início do 4º século, 300 e pouquinho, Roma passa a ser administrada por um imperador chamado Constantino. Primeiro imperador cristão. Eu abro aspas porque, pelo que a história indica,
ele não era um cristão. Mas acontece que ele foi para uma batalha e diz que na batalha ele teve a visão da cruz, de que ele ia vencer a batalha e venceu a batalha, e diz que nisso ele se converteu a Cristo. O que acontece? Ele passa a controlar Roma, o Império Romano. E ele começa, irmãos, a transformar o cristianismo na religião oficial de Roma. Ele começa porque não foi ele que tornou a religião oficial. Foi no finalzinho do quarto século que o cristianismo vira a religião oficial. O que isso significa na prática? Significa que para os cristãos daquela época foi uma maravilha, porque eles não seriam mais perseguidos. Até Constantino eles foram perseguidos. De Constantino em diante, acabou a perseguição. E isso para os cristãos era ruim ou bom? Maravilhoso. Ninguém mais ia ter medo de se reunir para adorar a Deus, não precisavam mais se reunir escondidos. O Constantino criou até um lugar para eles adorar a Deus, uma igreja. Então, para os verdadeiros cristãos foi muito bom. Porém, irmãos, sabe o que essa oficialização do cristianismo por Roma ela fez? Ela escancarou as portas da igreja. Jesus sempre deixou claro que a porta é o quê? Estreita. Essa atitude de oficializar o cristianismo escancarou. Então agora, todo mundo queria ser cristão. Por quê? Porque ser cristão era ganhar ponto com o imperador. Porque o imperador era cristão, entre aspas. Se tornou algo meio que político. Então, como a porta estava larga, não a porta do céu, mas a porta da igreja, começou um monte de gente, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Um monte de pagão recebendo o título de cristão. Um bando de cristão nominal, cristão de IBGE, cristão de aparência. E a igreja começa a perder a sua forma original. O paganismo de Roma, da cultura greco-romana, entra na igreja. Então, aquela igreja que outrora era pura, ela começa a se contaminar com um monte de coisa estranha ao cristianismo. Começa um período muito difícil, começa um período muito escuro. Esse movimento que eu estou falando para vocês, de tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano, é que deu origem, adivinha o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quando é que nasce a instituição Igreja Católica Apostólica Romana? Com Constantino. Porque agora a igreja cristã era uma igreja, segundo eles, romana. Então é aí que surge a ICAR, ou a Igreja Católica Apostólica Romana. Lá no quarto século. Irmãos, a quantidade aumentou? Muito. Mas e a qualidade? Entende? Relação quantidade e qualidade. Quantidade aumentando e qualidade caindo. Sabe o que nasce, o que surge nesse período do quarto século até o século XVI? É bom que vocês estão sentados, porque vocês vão se assustar. É nesse período, a partir do quarto século, que nasce a oração pelos mortos. Então esse costume que se tem, inclusive muito no Brasil, por ser um país católico romano, de orar pelos mortos. Você deve conhecer pessoas que oram pelos mortos. Isso não existia do 1º ao 3º século. Passou a existir a partir do 4º século. A veneração dos santos, que é você olhar para figuras como Paulo, Pedro, João, Tiago, Maria, aqueles personagens do início da igreja, e olhar para eles como se eles fossem santos, não no sentido
que a igreja é santa. Nós somos santos em Cristo, mas no sentido de ser alguém acima. Alguém que está lá no céu, isso surgiu ali, a partir do 4º século. O que mais que surgiu ali? O uso das imagens e relíquias. A princípio, irmãos, isso é bom vocês conhecerem, a gente está falando da nossa história, da nossa, pastor, sim, da nossa história, a história do cristianismo. Quando foi criado esse negócio de imagens, de relíquias, o propósito por detrás da criação dessas imagens era um propósito muito bom. Sabe qual era o propósito? Era um propósito didático, as pessoas não sabiam ler. Poucas pessoas sabiam ler. Então eles criaram as imagens para ensinar. Vai falar de Paulo? Então vamos fazer um bonequinho para explicar. Esse aqui é Paulo, esse aqui é João. Se você for ali na escolinha, você vai ver que tem figuras, desenhos, que é para quê? Para que as pessoas entendessem. Só que como, segundo Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, aquelas imagens que eram para ensinar as pessoas sobre a Bíblia foram se tornando relíquias, que as pessoas começaram a idolatrar, a raspar o gesso e ter aquelas simpatias, aquelas coisas. Foi ali que nasceu. O que mais que nasceu ali, pastor? O purgatório. A ideia do purgatório. Alguém aqui já ouviu? O que é o purgatório? É um lugar intermediário entre céu e inferno. Segundo a doutrina católica romana, a maioria das pessoas não são boas o suficiente para entrar no céu. Só que não são más o suficiente para ir para o inferno. Então eles vão para o purgatório, onde se faz a missa de 7º dia, para purificar a alma dessas pessoas e elas entrarem no céu. Vocês conhecem, vocês já devem ter ouvido isso. Quando é que nasce isso? A partir do 4º século. Está entendendo por que deforma? Porque não existia isso. Passou a existir. O que mais que nasce, pastor? O papado. A instituição do Papa como a autoridade máxima da igreja. Como aquele que tem uma palavra infalível, inerrante. Não existia. Passou a existir. O que mais, pastor? A missa passou a ser rezada em latim. E eu vou dizer uma coisa para você, muitos vão ficar surpresos. Até mais ou menos metade do século passado, 1900 e pouco, a missa aqui no Brasil era em latim. O padre ficava virado para cá, de costas para o membro, e rezando a missa em latim. Aí eu pergunto, quem é que entende latim? Então ninguém estava entendendo absolutamente nada que o padre estava falando. Isso começa lá nesse período de deforma. Imagina, as pessoas iam lá, não entendiam absolutamente nada. Apenas os que dominavam a língua, que era uma língua nova e muito difícil para as demais pessoas. O que mais, pastor? A oração para Maria. O que é orar para Maria? Eles passaram a ter Maria como a mediadeira entre o homem e Deus. Então, para chegar a Deus, faz uma oração para Maria. E isso nasceu nesse período. Eu não estou colocando séculos específicos, senão ia ficar muito detalhe para você. Mas tudo do 4º século ao século XVI. O que mais que surge, pastor? A água benta, que era uma água misturada com um pouco de sal, abençoada pelo sacerdote, que servia para, enfim, objetivos religiosos. Água benta. O que mais, pastor? O escapulário, que é originalmente é um pano, como se fosse uma estola, aqui que passa pelo pescoço do padre, que fica uma parte aqui e outra aqui. Aí tem uma figura aqui e outra aqui. Depois, para ser comercializado, passou a virar uma correntinha, que muitos católicos usam, que é um quadradinho na frente e um quadradinho atrás. Foram surgindo coisas. Eu coloquei mais aqui, queridos. O rosário, que é o terço, que é uma mistura da Ave Maria com o Pai Nosso. Sabe tudo isso foi criado nesse período. O que mais, pastor? A canonização de santos. O que é isso? Traduzo. Você já percebeu que na Igreja Católica Romana tem santo para tudo?
Antigamente era só os personagens bíblicos. João, José, Maria, Pedro, Tiago, André. Só que chegou uma época que qualquer homem ou mulher piedosa ou que teve alguma experiência sobrenatural, viu, morria, eles transformavam em santo. Até hoje tem isso. Por isso que tem uns nomes que você... Por exemplo, Santo Expedito. Não tem Expedito na Bíblia, até onde eu sei. Mas é um santo católico. Por quê? Foram pegando pessoas piedosas que morriam e canonizando, ou seja, transformando em santos. O que mais que surgiu nessa época, pastor? O celibato, que é a proibição do padre casar. O padre não pode casar, o celibato. Foi criado nessa época. A confissão ao padre, como meio de ser perdoado. Você peca, você vai, confessa ao padre, o padre determina uma penitência, você faz e você recebe o perdão. Irmãos, não tem isso no livro de Atos. Não tem isso no 1º século, não tem isso no 2º século, não tem isso até o final do 3º século. Isso começa a surgir do 4º século em diante. O que mais, pastor? A proibição da Bíblia aos leigos, então os membros, as pessoas simples da igreja não tinham contato com a Bíblia. Chegou uma época que ela foi proibida para as pessoas. O vinho da ceia foi proibido. Cristo ensina que é o pão e o vinho. Aí eles vêm e proíbem o vinho, é só o pão. A doutrina dos 7 sacramentos. Se você não sabe, na Igreja Católica Romana tem os 7 sacramentos. Batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção e matrimônio. Eles tratam como coisas necessárias para a salvação. Sacramento é isso, são rituais necessários para a salvação. Então, enquanto Pedro, Paulo, Estevão, os primeiros, ensinavam para você ser salvo basta crer em Jesus Cristo, nesse período surge um monte de coisa. É batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, tudo isso para você ser salvo. Obras para você ser salvo. Só que, irmãos, isso é feio, não é? Que a gente viu até aqui. Assustador, né? Só que não é o ápice, ainda não é o... Sabe qual que foi o ponto principal da deforma? Assim, o ápice, aquilo que inclusive despertou a reforma protestante, foi que no século XVI, o Papa Leão X, ele cria a famosa indulgência papal. O que é a indulgência papal? É um documento, um documento assinado pelo Papa, liberando perdão para aqueles que contribuíssem com dinheiro para a igreja. Era tipo assim, o Papa escrevia um documento perdoando e vendia aquele documento. Isso se chama indulgência papal. E por que isso foi inventado? Porque esse Papa, ele decidiu reformar a Basílica de São Pedro. Reformar. Estava muito antiga, caiu nos... Ele quis dar uma... E foi uma obra caríssima. O que ele fez? Ele inventou isso como um meio para levantar dinheiro para reformar. É como se fosse assim, ó pessoal, nós temos que reformar aqui a igreja, a gente não tem dinheiro, então eu faço um documento vendendo o perdão de Deus para que você contribua para a gente conseguir reformar. Inclusive o porta-voz, esse daqui é muito conhecido, se você assistir o vídeo você vai lembrar, o porta-voz do Papa, um homem chamado João Tetzel, lá na Alemanha, foi enviado até a Alemanha para fazer essa campanha, para levantar fundos. Aí ele reuniu um monte de gente na praça, e veio com o seguinte discurso, olha, vocês vão ajudar a construir a basílica, ou reformar, vocês vão ser perdoados. Ele tem uma frase muito típica, quando a moeda no altar cai, a alma do purgatório sai. Então, contribuam, que o Papa vai dar o documento para perdoar você, inclusive os seus familiares que estão lá no purgatório agora. E as pessoas
não entendia nada na missa, que era em latim, não tinha uma Bíblia na língua delas para ler, elas acreditavam. E dependendo do quanto você dava, contribuía, maior era o perdão que você recebia. Então tinha perdão para 5 anos. É 5 anos de perdão garantido. Então pode ir lá. Rebenta lá. Faz tudo errado que você tem 5 anos de perdão garantido. Dependendo do valor, até depois da morte. Dependendo, você vai receber uma indulgência que vai te absolver até depois da morte. Se você, por acaso, for para o purgatório, você vai sair de lá direto. Esse foi o ápice do absurdo no século XVI. Antes da gente entrar agora na reforma, eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o problema dessas doutrinas que surgiram nessa época? Todas essas doutrinas que eu falei aqui, qual que é o problema delas? Alguém sabe dizer? Por que é um problema? Por que a gente está tratando tudo isso como um problema? Por quê? Porque não era igual, mas a resposta mais objetiva é porque não tem base bíblica. É porque não está fundamentada nas Escrituras. Então, toda aquela lista de coisas que eu citei, elas foram inventadas. Elas não estão na Bíblia. Então, por isso é um problema muito sério. Em meio a essa bagunça toda, queridos, a gente já viu o que aqui? A forma e a deforma com D. Forma, do 1º ao 3º século. Deforma, do século IV ao século XVI. Aí explode oficialmente o período que nós celebramos neste mês de outubro, chamado Reforma. O que é deforma? Deforma, D. O que é deforma? Perder a forma. O que é reforma? Voltar à forma. Então, o que foi a reforma protestante? Uma luta para voltar àquela forma original do 1º século, do 2º século, do 3º século. Como que se deu isso? Primeiro que no século XV, alguns homens se levantaram para tentar essa reforma. Antes da gente falar de Lutero, a gente precisa falar de Wycliffe e de Hus. Foram 2 homens que viram essa patifaria toda acontecendo na igreja e se levantaram contra, para tentar reformar. Os 2 foram mortos. Os 2 foram mortos. Não tiveram sucesso. Os 2. Então já havia uma insatisfação. Porque assim, irmãos, é importante eu dizer isso. Em meio a essa escuridão toda, em meio a essa perdição toda, tinham... Lembra de Elias? Elias estava lá, Senhor, só eu fiquei. E Deus falou, não foi só você. Eu reservei 7.000 que não se dobrou. Então ali no período da deforma, tinham os eleitos de Deus, o povo de Deus que não se curvou. E o mais famoso, o mais conhecido, que é o nome que a gente tem como referência quando fala de reforma protestante, é Martinho Lutero. Martinho Lutero, um monge agostiniano, ele tem um problema muito sério com a fé dele, porque ele morre de medo de ir para o inferno, e por mais que ele faça coisas boas, ele não consegue se livrar da culpa do pecado. Ele chega a dizer uma vez que ele odeia Deus. Porque ele olha para o que Deus quer e olha para quem Ele é, e ele fala, eu não consigo chegar ao patamar de santidade, de justiça e de perfeição de Deus. Então ele fazia um monte de coisa. Irmãos, diz a história que ele se trancava no quarto e se chicoteava por horas para tentar se purificar dos seus pecados. Só que aí, irmãos, Deus é Deus e a Bíblia é a Bíblia. Martinho Lutero, ele está preparando para os seus alunos uma aula sobre o livro de Romanos. E bem no comecinho, no capítulo 1, verso 16 e 17, Lutero lê: o meu justo viverá pela fé. Quando ele lê, acontece algo dentro dele. Os olhos dele se abrem. O coração dele se enche.
A paz que ele não tinha com respeito à salvação, ele passa a ter. E estudando o livro de Romanos, o que ele percebe? Que aquilo que estava sendo ensinado pela Igreja Católica Romana não tinha base na Bíblia. Principalmente a indulgência papal, que foi a última que eu falei de vender o perdão. O que Lutero faz? Estou resumindo. Pastor, esse é o resumo? Sim, esse é o resumo. Eu ainda não terminei. É que a gente vai tratar o mês todo, não é bom a gente ter isso em mente. O que o Lutero fez? Ele escreveu um documento conhecido como 95 teses. Eram 95 argumentos contra aqueles ensinos errados da Igreja Católica Romana. E segundo a história, ele pegou no dia 31 de outubro de 1517 esse documento. Ele foi na porta da igreja em Wittenberg, na Alemanha, e ele pregou assim, ó, na porta, um documento. O que era esse documento? Era ele argumentando contra aqueles ensinos errados. E o que ele esperava com aquele documento, pastor? Que a Igreja Católica debatesse com ele sobre aquilo e chegasse a uma conclusão. Que o Papa, os padres, os sacerdotes reconhecessem os erros e tirassem aquelas coisas erradas. Ele nunca quis sair da Igreja Católica, o Lutero. O propósito dele era transformar a Igreja Católica, era reformar, fazer a igreja voltar para a forma original. Por que na porta, pastor? Porque as pessoas iam para... No dia seguinte, e eu descobri essa semana, dia 1º de novembro, é comemorado o Dia de Todos os Santos. Então ia ter muita gente indo em Wittenberg, na igreja. Então ele aproveitou, botou o documento, todo mundo que chegava na igreja já via aquele documento. Então começou um burburinho, começou uma polêmica. E aí, irmãos, em meio àquele grito de revolta de Lutero, a igreja não aceitou o que ele estava dizendo. E em 1521, 4 anos depois, ele foi excomungado da Igreja Católica. O que é excomungar, pastor? É que a gente fala assim, só você que já foi católico, você vai entender. Excomungar é você perder a salvação. É tipo assim, você ser expulso da Igreja Católica e fora da Igreja Católica, dizem eles, não há salvação. Então, excomungar é dizer o seguinte, esse cara é um herege, ninguém deve ouvi-lo. E ele foi excomungado. Só que aí, irmãos, naquela altura, olha como isso aqui é bom, principalmente para hoje, que é dia de eleição. Naquela altura, política e religião era uma coisa só. Igreja e Estado era uma coisa só. Era a igreja que controlava o Estado. Então a Igreja Católica denunciou Lutero para o imperador. Sabe qual era o objetivo? Matar o Lutero, como tinha matado o Wycliffe e o Hus, que eu falei agora há pouco. Só que o imperador não chegou matando o Lutero. O imperador falou assim para o Lutero, convocou ele para uma espécie de uma reunião. Tem um filme da Reforma Protestante que mostra essa cena muito bacana. Vou mandar para os irmãos depois, tem no YouTube. E quando o Lutero chega nessa reunião, chamada de Dieta de Worms, o imperador fala assim para ele, eu te dou uma oportunidade de retirar tudo que você disse nesse documento aí. Ouça isso é grande, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu te dou uma oportunidade de você voltar atrás no que você disse. Eu te dou uma oportunidade. Vocês estão preparados? A resposta do Lutero para o imperador foi a seguinte. Atenção aqui agora. Abre aspas, palavra de Lutero. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não retirarei coisa nenhuma, porque ir contra a própria consciência não é honesto e nem seguro. Aqui estou e não posso agir de outra forma. Deus me ajude. Amém. Sabe o que ele falou? Não vou retirar nenhuma vírgula do que eu disse. Porque entre o que vocês estão ensinando e o que a Escritura ensina, eu fico com as Escrituras. Você sabe o que é você falar isso para o imperador? É você assinar a sua própria sentença. É você cometer um suicídio. Sabe o que eu lembro?
Lá do primeiro século, do segundo século, do terceiro século. Olha a igreja já voltando para a forma original. O que aconteceu com Estevão? Volta atrás, não volta, morre. O Pedro, morre. O Paulo, morre. O que o Lutero quis dizer é o seguinte: eu estou pronto para morrer, mas eu não vou voltar atrás, porque o meu compromisso é com a palavra e o que vocês estão ensinando não está na palavra. Resultado, ele seria morto. Seria, pastor? Na verdade ele foi, né? Porque a gente está falando de um homem que viveu no século XVI. Ninguém vive 500 anos. Ele foi. Mas ele não foi morto igual o Wycliffe e o Hus pela igreja. Por quê? Porque Deus preparou... Gente, não sei se vocês estão percebendo, Deus está no controle da igreja. Desde o início até aqui. Deus preparou um duque. Não sei se eu anotei o nome dele aqui. É o Duque Frederico, se eu não me engano. Isso, o Duque Frederico, que escondeu o Lutero no castelo dele, para não matarem ele. E Lutero ficou lá num período de 1 ano, mais ou menos, escondido. Que o bicho estava pegando, estava todo... Eu acho que devia ter cartazes de procurado, de recompensa, com a cara do Lutero por toda a Alemanha. E o Lutero escondido. 1 ano. E sabe o que ele fez nesse 1 ano? Ele pegou o Novo Testamento, que estava em latim, e traduziu para o alemão. Para a gente não importa muito, porque a gente fala português. Mas ele era alemão. E a pátria dele era alemã. Sabe o que significa isso? O povo alemão ia ter o Novo Testamento numa língua que eles conseguiriam ler. Que foi o que o Wycliffe tentou fazer também. Conseguiu, pelo menos em partes. E aí, irmão, só para a gente encerrar, desse ano aí de 1521, por décadas, até o ano de 1555, isso daí dá mais de 30 anos, aqueles que se rebelaram junto com Lutero contra a Igreja Católica Romana, os que seguiram o Lutero, chamados luteranos, você já deve ter ouvido, Igreja Luterana, são os que seguiram o Lutero, eles começaram a ser mortos, perseguidos pela Igreja Católica Romana. Só que eles não desistiram, porque eles entenderam, irmãos, que o que o Lutero estava falando estava na palavra, agora eles tinham uma Bíblia para conferir. Até que chegou um momento, ali em 1555, o que chamamos de Paz de Augsburgo, onde foi feito um acordo de paz. E nesse acordo de paz foi dito o seguinte: se o príncipe daquela província for luterano, então o povo dele pode seguir os ensinamentos de Lutero. Se for católico, tem que seguir. É porque a igreja e o Estado era uma coisa só, como eu disse para vocês. Não tinha liberdade de escolher a fé delas. O que nasceu ali, irmãos? Os protestantes. A princípio, protestantes luteranos. Então antes, a igreja era formada era a igreja católica, apostólica, romana. Agora tem de um lado a Igreja Católica Apostólica Romana e do outro os protestantes luteranos. Depois de um tempo, surgem os protestantes presbiterianos. Depois de um tempo, os protestantes batistas. No século XVII, a reforma chega na Inglaterra, os puritanos, que a gente já estuda. Agora, sabe quem existe? Os evangélicos. Então, o que nós somos, protestantes, o que nós somos, evangélicos, desde quando existe isso? Século XVI. Antes disso, era a Igreja Católica Apostólica Romana, a partir do século IV. Antes do século III, era apenas a igreja que Cristo fundou. Vocês estão entendendo? O senhor falou que é um resumo, pastor, e é um resumo. É um breve, muito breve resumo. E eu procurei trazer esse resumo numa linguagem bem simples para os irmãos. Quais foram os princípios, os pilares, o que ficou para a gente a partir daquele momento? O que ficou para a gente? A essência da reforma.
Qual que é a essência da reforma? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. Essa é a essência da reforma, essa é a essência dos evangélicos, essa é a essência nossa. O que nós vamos aprender, pastor, a partir de hoje? Essa essência. Começando com somente a Escritura. O tema de hoje é somente a Escritura. Só que eu tenho mais coisas a falar sobre isso. Agora já focando nas Escrituras, tá? Agora passamos a introdução, vamos focar no nosso ponto de hoje. Diga, somente as Escrituras. Qual é o primeiro pilar da Reforma Protestante? Ou sola Scriptura, que é no latim. Então, sola Scriptura, somente a Escritura. Para a gente entender bem esse princípio, você viu o tanto de coisa doida que nasceu na deforma? Um monte de coisa que não tem na Bíblia? Por que aquilo era permitido? Porque para a Igreja Católica Apostólica Romana, a Bíblia, aqui quando eu falo Bíblia é Escritura, é uma coisa só. Ouça isso, irmãos, daqui é ponto importantíssimo para a gente entender somente a Escritura. Na Igreja Católica Romana, a Escritura é uma das palavras de Deus. Uma das palavras de Deus. Quando eu digo é uma das, o que você entende? Tem outras. A Igreja Católica Romana aceita a Escritura? Sim. E o somente a Escritura? Não. Então, aquelas coisas que surgiram não eram justificadas pela Escritura, mas eram justificadas, por exemplo, pela tradição. A tradição, irmãos, na Igreja Católica, ela está acima da Bíblia. Não está na Bíblia, mas está na tradição da igreja, então é a palavra de Deus. Como é que surge a tradição? Um determinado Papa criou uma doutrina. Não está na Bíblia, não está na, mas ele criou. Então é palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Papa, né? Pastor, estou falando de igreja católica. Calma. Que no final você vai ver que o que eu estou falando aqui não tem só a ver com o católico romano, não. Tem a ver com o cenário evangélico no Brasil, infelizmente. E no mundo. Mas a palavra do Papa na Igreja Católica Romana, ela tem um peso equivalente ou até superior à Bíblia. A palavra do Papa, conhecida como ex-cátedra, da cadeira do Papa. O Papa está sentado na cadeira. E dá uma palavra, irmãos, aquilo é regra. Aquilo é doutrina. Aquilo é dogma. Aquilo tem que ser obedecido. E ponto final. Mas não está na Escritura, não tem problema, porque para eles a tradição também vale como palavra de Deus. Irmãos, isso é de um perigo. Isso é tão comum a nós que você vai entendendo aos pouquinhos. Vamos falar dos dias de hoje, século 21? E vamos parar de falar um pouquinho da Igreja Católica? Porque você já entendeu que na Igreja Católica Romana, o somente a Escritura é desprezado. Escritura, mas não apenas. Só que é aqui que entra o que é muito importante a gente saber. Nos dias de hoje, no cenário evangélico, o somente a Escritura também é rejeitado. Porque na maioria das igrejas evangélicas espalhadas pelo Brasil, eles leem a Escritura. Eles acreditam na Escritura. Eles pregam a Escritura, mas não somente a Escritura. É aí que você precisa entender. Por exemplo, nos dias de hoje, em muitas igrejas, é a Escritura e revelações, sonhos, profecias e visões. Então, na hora de criar uma doutrina, na hora de dar um ensinamento, muitos se apoiam nos sonhos, nas visões, nas revelações.
Então, junto com a palavra de Deus, é a revelação que teve. Junto com a palavra de Deus, é o sonho que teve. Junto com a Bíblia, é a profecia que deram. Então, não tem somente escritura. É escritura mais essas experiências particulares. Vou dar um exemplo para você. Já vou falar dos Mormons. Os Mormons, eles se consideram cristãos. Não são, mas se consideram. Tanto é que a igreja deles chama Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, mas não são. Sabe como é que surge? O fundador, salvo engano, Joseph Smith, salvo engano, tá? Não tenho certeza, então só depois eu posso conferir. Ele teve uma espécie de uma visão, onde uma espécie de um anjo, apareceu para ele e falou que ele ia criar uma espécie de um evangelho que ia unir todas as igrejas, e dali surge. Eu pergunto, o somente a Escritura está ali? Quer ver outro exemplo? Até porque eles têm, além da Bíblia, o livro dos Mormons. Os Adventistas. Não tem só Escritura para eles. Tem Escritura? Tem. Mas tem Ellen White também, uma profetisa. Então a palavra dela é equivalente em autoridade à Bíblia. Não é só Escritura. Os Testemunhos de Jeová, mesma coisa. É a Bíblia? Sim. Claro que sim. Mas é só a Bíblia? É a Bíblia, mais a sentinela. É a Bíblia, mais aqueles livros que geralmente eles distribuem, você vê ali, aquilo ali é para eles ter uma autoridade tão sagrada quanto a Bíblia. E muitas igrejas pentecostais, você vai na igreja, é 5 minutos de palavra e meia hora de profecia, de revelação, de sonho, disso, daquilo, daquilo outro. Irmão, você viu o que acontece quando você abandona o só a Escritura? Que a gente viu aqui do quarto ao século XVI? Uma tragédia, começa a inventar um monte de coisa. Por exemplo, você sabe que tem igreja que proíbe mulher usar calça? Eu ia falar homem usar saia, mas aí não precisa falar, né? É óbvio, hoje em dia. Homem usar bermuda. Tem? Cortar o cabelo, maquiar, tem essas coisas? E isso é sério, a gente ri, mas nesses lugares, isso é seríssimo. Isso é fator soteriológico, tem a ver com a salvação para eles. De onde que eles inventaram essas doutrinas? Eu também não sei. Mas da Bíblia que não é. Cadê o somente a Escritura? Não, é somente a Escritura, mas é as doutrinas da igreja. Vamos chegar mais perto da gente agora, da nossa realidade, pelo menos da minha. O sincretismo religioso, assim como invadiu o cristianismo lá com o paganismo romano, que eu falei lá do Constantino, que começou a inventar um monte de coisa. O sincretismo religioso invadiu as igrejas. É comum ser numa igreja hoje ter sal grosso, ter arruda, ter água, ter rosa, ter lenço, ter vela, ter lâmpada, ter fitinha, ter pingente, ter tudo isso, ter um monte de coisa. Nesses lugares, o somente a Escritura é totalmente desprezado. Porque é a Escritura mais essas coisas que eles colocam. Só que é tão normal hoje em dia que as pessoas acham que está na Bíblia. Conversava com a minha cunhada semana passada, ela falou, mas toda igreja que a gente vai tem arca, tem candelabro, tem véu, tem rosa, tem... Eu falei, toda não, aqui não tem. Ela disse, aqui não tem, mas só aqui. Eu falei, claro que não. Vai numa igreja batista séria, reformada, você não vai encontrar. Vai numa igreja presbiteriana, séria, você não vai encontrar. Isso daí começa, sabe quando começa essas coisas que... Dá um vidrinho de azeite aí, pastor, para mim ungir. Sabe quando começa aí? Século passado.
1950 para frente não tinha isso. Inventa. Inventa. Eu falei da palavra do Papa, né? Que é considerada uma palavra infalível. E não é o que acontece hoje nas igrejas? Os donos das igrejas têm uma palavra infalível. Você não pode questionar, não. Se você questionar, você é rebelde. Se você questionar, você tem pecado. Se você questionar, você é desobediente. Ainda usa aquele jargão, maldito jargão. O servo não questiona, ele obedece. Isso se aplica a Deus, não a homens que inventam doutrinas. Então, os evangélicos estão criticando os católicos, mas eles estão se fazendo piores do que os católicos. Por quê? Porque o somente a Escritura é deixado de quê, irmãos? De lado. Campanhas de cunho financeiro. Campanhas de... A coisa mais comum assim numa igreja é você voltar com um envelope para fazer um voto pela sua família. Você voltar com um envelope... E quando eu falo isso, irmãos, às vezes vocês não sabem, vocês acham que é de uma igreja específica. Não, isso daí está dominando o Brasil. Você liga a TV, tem alguém fazendo um desafio. Eu quero tantas pessoas com tanto para pagar a programação e eu vou botar o seu nome no óleo e Deus vai mudar a sua vida. Essa patifaria não tem na Bíblia. Essa patifaria não tem. Mas por que é aceito? Porque as pessoas não entendem o somente a Escritura. O meu propósito aqui nessa manhã, queridos, é que você saia daqui com esse princípio pregado nas tábuas do seu coração. Somente a Escritura. Não é a Escritura, é somente. Pergunta é, a gente ouviu bastante coisa aqui hoje. O que fazer diante de tudo que a gente ouviu? O que fazer? O que eu faço, pastor? Eu entendi que do 1º ao 3º século a igreja tinha uma forma. Do 4º século ao século XVI a igreja desandou. No século XVI vem a reforma. Só que aí eu olho para o século XXI e eu vejo uma bagunça. Irmãos, o que fazer? O que fazer? Sabe o que nós temos que fazer? Vou pedir para vocês repetir comigo para ficar bem guardado dentro de vocês. Vocês vão sair daqui com isso. Diga. Permanecer nas Escrituras. O que eu tenho que fazer, pastor? Diante de tudo que eu estou ouvindo. Permanecer nas Escrituras. Posso reformular? Posso arrumar? Posso? Vocês me permitem eu fazer uma correção? Então vamos de novo. Permanecer somente nas Escrituras. Só vocês agora. Permanecer somente nas Escrituras. Foi esse o conselho que Paulo deu a Timóteo. Queridos, quando Paulo escreve a Timóteo, já no 1º século, tinha muita gente querendo pregar outro evangelho. Apresentar doutrinas que não estão na palavra de Deus, filosofias humanas. Chega uma hora que Paulo vai dizer, vai chegar o dia que as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Elas vão sentir coceira no ouvido. Elas vão procurar mestres que falem o que agrade a elas. E em meio a esse contexto, Paulo escreve a Timóteo as suas 2 cartas. E quando a gente volta para o texto que lemos, a gente encontra o conselho que eu acabei de dar aos irmãos. Vejamos, 2 Timóteo 3,14. Veja se não é o conselho que eu dei aos irmãos agora. Verso 14. Paulo dizendo a Timóteo: Tu, porém, permanece. Qual é a palavra que ele usa, irmãos? Permanece no que aprendestes e de que fostes assegurado, sabendo de quem o aprendestes e que desde criança
conheces as sagradas Escrituras. Para aí um pouquinho, a gente vai continuar. Deixa o dedo aí para você não perder. Qual a orientação de Paulo a Timóteo? Permaneça nas sagradas Escrituras. Permanecer no grego é ficar, é não sair, é morar, é ficar ali igual uma estátua. É não querer ficar pulando de galho em galho. É ficar, é se estabelecer. Paulo diz, Timóteo, fica na Bíblia. Timóteo, permanece na Bíblia. Timóteo, permanece nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. Permanece, meu filho. O que significa isso na prática, pastor? Pra gente, eu não falei para você permanecer somente nas escrituras. O que é isso na prática, pastor? Em primeiro lugar, é você ler a Bíblia. É você ler. O que eu falei para vocês na Deforma? Na época a Bíblia era no latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia na língua delas. Os reformadores lutaram para traduzir a Bíblia para o idioma delas. Por que você tem uma Bíblia em português? Você acha que ela foi escrita em português, irmão? Ela foi escrita em hebraico, em aramaico e no grego. Mas em que língua que está aí na sua mão? E por que você não lê? Por que você pega essa Bíblia e só abre no domingo, na quarta, quando vem, e às vezes... O que você está fazendo da sua vida, crente? O que você está fazendo da sua vida, irmão? O que você está fazendo da sua vida, irmã? É somente a Escritura. O que significa? Primeiro, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler. Criar o hábito de ler. Porque se hoje a pessoa é enganada, é porque ela negligencia a palavra. Não é igual antigamente, eles engoliam o que os padres diziam, porque não tinham como comparar. Você tem um pastor pregando aqui na sua língua. Você tem uma Bíblia traduzida para o seu idioma. Permanece nas Escrituras. Lê a Bíblia. Ah, eu sou crente, mas você não lê a Bíblia. Que crente você é? Mas eu sou cristão, mas baseado em quê? Baseado em quê, se não na Bíblia? Como é que eu sei que Jesus existe? Porque tem 66 livros que dizem de Jesus. Como é que eu sei que Deus é santo? Porque tem uma biblioteca de livros na nossa mão que fala que existe um Deus que é santo. É muito comum as pessoas querem viver uma religião cristã sem a Bíblia. Que jeito? Eu já ouvi gente falar assim, eu creio em Jesus, mas não Jesus da Bíblia. Você crê em que Jesus então, criatura? Eu creio em Deus, mas não do jeito que a Bíblia fala. É que jeito então? As cores da sua cabeça, as vozes da sua cabeça, o sonho que você tem, a impressão que você tem, o achismo que você tem. Não tem cristianismo sem Bíblia. Não tem vida com Deus sem Bíblia. É a Bíblia que rege, que governa, que administra o nosso relacionamento com Deus. É por não ler a Bíblia que as pessoas estão indo atrás de revelações. É por não ler a Bíblia que a pessoa está esperando. É por não ler a Bíblia que a pessoa está esperando Deus falar com ela através de um sonho. Lê a Bíblia, querido. O que mais, pastor, quer permanecer? É estudar a Bíblia. É você tirar ali um tempo. Eu vou pegar isso aqui, eu não estou entendendo, mas eu vou ler. Uma palavra, eu vou no dicionário. Você tem um celular, você tem um computador, que é uma mão na roda para você estudar a Bíblia. Estude. Pastor, eu não sei. É que a gente parou aqui, interrompeu um pouquinho. Mas o que a gente está estudando todo domingo? Atos, não é? Como é que a gente faz? A gente lê e a gente procura entender pedacinho por pedacinho. É assim que você deve ler a Bíblia em casa. É assim, você tem que seguir esse modelo. Eu vou ler e pedacinho por pedacinho eu vou entendendo. Sabe o que significa permanecer na Bíblia? Se contentar com a Bíblia. Você quer mais o quê? Tudo que eu preciso para saber quem é Deus, quem é Cristo, quem é o Espírito Santo, está na Bíblia.
Permanecer somente na Bíblia é se contentar com a Bíblia. O que mais, pastor? O que é permanecer somente na Bíblia? É você não aceitar ensinos que fogem da palavra de Deus. Se a Bíblia diz, se Jesus e os apóstolos dizem, eu acredito, eu sigo, eu pratico. Se não disse, eu não acredito, eu não sigo e eu não pratico. Porque é somente a Bíblia. Eu não sei se vocês perceberam aí, mas o Paulo falou para o Timóteo assim, ó, as sagradas letras que você aprendeu desde criança. Foi isso que a gente leu, não foi? Que você aprendeu desde criança, sabe ler? É pequenininho? Como é que ele aprendeu? Alguém ensinou. Quem ensinou, pastor? A mãe e a avó. Isso daqui está no capítulo 1 de Timóteo, de 2 Timóteo. Vai falar o nome da mãe e da avó dele. Eu tinha anotado aqui, eu perdi. Mas se eu não me engano é Lloyd e Eunice. Isso mesmo. A avó é Lloyd e a mãe é Eunice. Então, Dona Eunice, mãe de Timóteo, quando ele era garotinho, ela ensinava a Bíblia para ele. Vovó Lloyd, quando ele era um netinho, ela ensinava a Bíblia. Isso aqui é uma outra lição para vocês levarem aqui hoje. Você que tem... Meu Deus do céu, ouça. Olha, Monique lembra, eu já estava querendo falar isso faz tempo. E Deus preparou esse momento para falar agora. Você que tem filho pequeno, você que tem neto, você que tem sobrinho, você que tem criança na sua casa, você tem que ensinar a Bíblia para ele. Você tem que ensinar a Bíblia para ela. Quem é que vai ensinar se não você? Ela já tem que... Você acha que ela vai aprender o quê, meu irmão, nesse mundo? Minha irmã? Ah, se Deus tiver misericórdia de mim, me der um filho. Vou voltar da maternidade e vou ler um salmo para ele. Ele não vai entender, mas ele vai ouvir. Você tem que ler a Bíblia para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. A gente está vivendo num mundo, meus irmãos, que não tem mais educação cristã. Não tem. Não tem. Você não ensinar o caminho do Senhor para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, para a sua criança. Quem é que vai ensinar? Timóteo, permanece na Bíblia. Você aprendeu a Bíblia com vovó Lloyd, com mamãe Eunice. Permanece nisso. Não inventa, não vai atrás de outra. Permanece, fica, mora, se contente. Isso é suficiente. Por que Paulo chama essa Bíblia de sagrada? Vamos dar um pulinho só no verso 16 aí, de 2 Timóteo 3,16. A gente chegou a ler. Por que o Paulo chamou a Bíblia de sagrada, a Escritura de sagrada? Veio o 16, ó. Toda a Escritura é dada pela inspiração de quem? Deus. Então veja só, irmãos. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Por que Paulo chama as Escrituras de sagradas? Porque quem inspirou os autores a escrevê-la foi o próprio Deus. E tudo que pertence a Deus é sagrado. Então as Escrituras são sagradas. Deus inspirou. Não é Deus que escreveu com a mão dele. Deus inspirou os autores. Queridos, vê a segunda parte do verso 15 aí comigo? Tem aí o propósito das Escrituras. Qual que é o propósito das Escrituras, pastor? Vê aí a segunda parte do verso 15. Vê o verso 15 de novo. Ó. E que desde criança conhece as Sagradas Escrituras. Já viu isso? As quais são capazes de tornar-te sábio para a salvação por meio da fé que há em Jesus Cristo. Que maravilha. Timóteo, sabe aquilo que mamãe te ensinou, vovó te ensinou? As Escrituras? Permanece. Porque é nas Escrituras, Timóteo, que você encontra tudo o que você precisa saber para ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, qual que é o... Você tem aí, né? São 66 livros que você tem da Bíblia.
Qual o objetivo desses livros? É te apontar o caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? A fé em Jesus Cristo. A Bíblia é completa ao falar de Cristo e da sua obra redentora. É na Bíblia, queridos, que nós encontramos o caminho para a salvação, a saber, Jesus Cristo. Em última instância, para que serve a Bíblia? Para mostrar que o homem está perdido e para mostrar que Jesus Cristo veio para salvá-lo. Essa é a mensagem central da Bíblia. As pessoas não sabem o que é isso. O que as pessoas pensam que a Bíblia é? Um livro de autoajuda. Eu estou triste aqui, vou ler alguma coisinha aqui. Deixa eu ver como é que vai ser meu dia hoje. Vou pegar aqui uma promessinha. Estou ensinando você a ser crente, de verdade. Não crente que trata a Bíblia como horóscopo. Que vai lá todo dia. Deixa eu ler um versículozinho aqui para... Versículo do dia, deixa eu ver. Não. A Bíblia não é para isso. A Bíblia é para você saber que existe uma maldade muito grande dentro do nosso coração. Que por essa razão a gente merece o inferno. Mas que existe um Deus que sim, é irado com o pecado. Mas que através de Jesus Cristo salva o pecador. A Bíblia não é um simples código de ética. Sim, é um código de ética. O que fazer e o que não fazer, mas não é só isso, não. A Bíblia mostra o caminho da salvação, a saber, Jesus Cristo. Vamos de novo. Permanecer somente nas Escrituras. Ponto final. Esse é o princípio número 1 da Reforma Protestante. Sola Escritura. Somente as Escrituras. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, por gentileza. Honestamente, a reforma continua acontecendo e continua sendo necessária. Vocês não... Eu queria tanto... aos pouquinhos as coisas vão se encaixando para vocês. Mas alguns de vocês pensam que o que aconteceu na vida de vocês mudou de igreja. Mudou de igreja. Eu oro a Deus para que você entenda que o que está acontecendo, queridos, é uma reforma. Nós estamos voltando às Escrituras. Nós estamos abandonando aquelas práticas que não têm qualquer base bíblica. Você não sabe o quão privilegiado nós somos. E o quanto que Deus tem misericórdia da gente. Então permaneçamos somente nas Escrituras. Vamos orar, queridos? Senhor,